Olá, meu querido e minha querida, paz e bem, estamos aqui começando mais um podcast e já peço que você dê aquele like, aquele joinha, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante, é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. Além de você também tecer aquele comentário que vai nos ajudar. Com certeza, quando esse conteúdo chegar ao coração, à vida de uma pessoa e transformar a vida dessa pessoa, tenha certeza que você será um agente construtor nessa caminhada de cura, de desenvolvimento de alguém que está necessitado. E hoje nosso podcast Paz e Bem tem a honra, tem a alegria de receber a doutora Priscila, ela que é psicóloga. Doutora, bom dia! Bom dia! Um prazer enorme estar aqui com vocês. Que maravilha, doutora. Aqui a gente só vai fazer pergunta, né, vai conversar legal, então a senhora fica à vontade, tá bom? Gostaríamos de saber a sua origem, de onde a senhora é, de onde a senhora veio. Fale um pouco da senhora. Vocês vão perceber aqui no meu sotaque, né, que é um pouco diferente, meio caipira, puxo o R do porta. Mas eu sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto é a minha cidade. E eu estudei lá, estudei em São Carlos, né, mas eu tô aqui no Pará há 14 anos. 14 anos. O que fez você vir para o Pará, doutora? O amor, padre. O amor, olha só. É um motivo muito relevante, né? Eu conheci meu marido na universidade, né? Ele estudou lá em São Carlos também, ele fazia engenharia, eu fiz psicologia. E aí a gente começou a namorar na faculdade, e aí depois de um tempo, a gente teve que se reunir, né? Ele é daqui, né? Ele é paraense. Aí ele voltou depois da faculdade. E aí, depois de uns anos de namoro, eu vim também. A gente casou, enfim, vim por amor. Uma família. Temos 2 filhos. A doutora Priscila é paroquiana, que todo domingo está conosco nas celebrações eucarísticas. Doutora, então, a sua formação é em psicologia, né? Você atua na área. E além da formação, que não é básica, mas tem alguma outra especialização, algum viés, assim, que a senhora procurou se aprofundar mais? Sim. Então, eu trabalhei muito tempo em hospital, né? Eu trabalhava num hospital de reabilitação na Rede Sara, né? E aí já faz alguns anos que eu estou atendendo na clínica, né? Fazendo a psicoterapia em consultório mesmo. E aí, assim, padre, na psicologia, depois que a gente se forma, principalmente quando a gente vai atender em clínica, a gente precisa escolher uma abordagem, né? Que é um teórico, uma filosofia que você vai escolher, que vai embasar suas técnicas, seus atendimentos, né? Para você seguir ali durante a sua atuação. E aí, então, depois da faculdade, a gente escolhe essa abordagem. E aí tem a psicanálise, que é aquela que a gente vê, do né? Freud, né? Do Freud, que tem o divã, que a pessoa fica lá deitada. Tem a TCC, que hoje em dia está muito difundida, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? E a minha abordagem é a terapia de aceitação e compromisso, né? Foi nessa abordagem que eu fiz a minha formação para atender na clínica. Certo. Quando a gente pensa em psicanálise, a gente pensa em Freud. Quando se pensa em terapia de aceitação e compromisso, qual é o nome que surge? O nome do principal teórico, né, que começou a desenvolver as técnicas e a teoria da terapia de aceitação e compromisso é o Steven Hayes. Steven Hayes. Inclusive, ele tem um livro que foi um dos primeiros que ele lançou, que não é só para psicólogos, né? Então, se quem tiver interesse pode até procurar. Ele é para o público em geral. Ele chama Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. E ele tem esses pressupostos, né, da terapia de aceitação e compromisso. É bem legal. Muito bom. E, doutora, como é que a psicologia entrou na sua vida? Porque a gente tem várias oportunidades, né? Digamos assim, várias seduções do ponto de vista profissional. E por que a senhora escolheu a psicologia? Ou a psicologia lhe escolheu? Então, padre, essa escolha, assim, eu já fiz faz 24 anos, né? Que eu prestei vestibular no ano 2000. Mas eu acho que esse motivo que me levou a escolher a psicologia é um motivo que me norteia até hoje, né? Que é que eu gosto muito de ajudar as pessoas, né?
Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas através do meu trabalho. E eu gosto muito de escutar, de conversar, de conhecer as histórias. Isso me interessa bastante, sabe? Então, acho que esse é o meu principal motivo. Que é bem parecido, né, padre? Sim. Com uma das coisas que o senhor faz também, né? É, parecido. Doutora Priscila, nessa trajetória de quanto tempo já atuando? Eu formei em 2005. 2005, né? Agora, 19? É isso aí. E tem alguma história, algum acontecimento marcante, assim, o psicólogo, ele atende, ele cuida das pessoas, ele é instrumento de cura. A gente tem notado aqui com o trabalho voluntário que a senhora também faz aqui. E eu acredito que seja uma satisfação, né? Tem alguma história assim que lhe marcou, algo que você possa contar também, tem essa questão que seja interessante, né? Pra gente, pro padre, para o nosso público aqui do podcast. Tem algo assim que, poxa, tinha uma pessoa assim, teve uma situação. Você gostaria de compartilhar algo conosco nesse sentido? Padre, assim, eu gosto muito quando eu percebo que realmente o meu trabalho está fazendo a diferença, sabe? Quando a pessoa fala, não, Priscila, eu fiquei pensando no que você me falou, ou aconteceu situação tal, e eu lembrei que você me orientou a seguir meu coração, a escutar meus sentimentos, né? Isso me motiva bastante. Eu vejo que meu trabalho está fazendo a diferença e é o meu objetivo, né? Ajudar essas pessoas, né? Transformar a vida delas para melhor, né? E, assim, a história que eu tenho, eu acho que eu posso compartilhar aqui, que é mais marcante, é a minha. Legal. Né? Que, assim, eu parei um tempo, né, de atuar na psicologia, né? Eu cheguei a abrir uma loja no shopping. Mas na minha própria terapia, que a gente faz terapia também, né, padre? A minha terapeuta, ela falou, Priscila, quando você tiver daqui a alguns anos, né, você olhar para trás, o que você quer ver? Né? Qual é a história que você quer ter para você? Como é que você quer olhar? Como é que você quer se ver como pessoa? Como é que você quer ver a sua história, né? E aí, padre, eu vi que não era como dona de loja que eu queria ver a minha história, né? Eu queria ver a minha história como psicóloga, como uma pessoa que está ali atuando e transformando a vida através da psicologia. E a partir daí, eu retornei, né? Já faz mais ou menos um ano que eu retornei, que eu estou atendendo de novo. Então, eu vejo que a terapia mudou a minha vida, né? Mudou a direção na minha vida nesse sentido. E eu acredito, né? Por isso que eu acredito tanto que pode ajudar tantas outras pessoas. Certo, maravilha. O nome da terapia é o seu, digamos, o seu viés de trabalho, o seu caminho, né? A sua técnica se desenvolve a partir da aceitação e compromisso. Antes de você entrar mais no bojo dessa questão, eu gostaria que você falasse, doutora, sobre como você percebe que as patologias, as psicopatologias, elas adentram a vida das pessoas. Tem aquilo que você estudou, mas tem aquilo que você construiu como profissional, né, na sua experiência. Como você percebe isso? Eu tenho pensado, assim, isso é uma coisa que tem mexido muito comigo, sabe, padre? Porque a gente tem visto muitos casos, né, de depressão, de ansiedade, né, e de algumas situações que afetam muito a vida das pessoas, né? E aí a gente fica pensando, nossa, por quê? Né? Às vezes a gente vê e fala, nossa, aquela pessoa tem tudo, né? Tem uma família, tem um trabalho e não consegue se desenvolver por causa de um problema de saúde mental, né? Então, eu acredito que hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas elas se comparam muito com as outras, né? Tem a questão das redes sociais, que está muito intensa. A gente olha e fala, sempre acha que a vida do outro está melhor que a nossa, né? Existe um movimento de busca incessante pela felicidade, que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Isso não existe, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar os pés no chão, sabe, padre? De estar mais aberto a saber que a vida não é só alegria, não é só felicidade. Né? Claro que a gente sempre tem que buscar uma vida mais significativa, né? Uma vida mais leve, né? Mas tem momentos também de desafios,
né? E a gente ficar tentando fugir disso o tempo todo, ou não encarar, ou ficar achando se comparando, ou ficar achando que a vida do outro é melhor, eu acho que isso tem causado muito adoecimento nas pessoas. De fato, é uma não aceitação daquilo que a vida traz, Exatamente. né? E é próprio, né, da vida de cada um tem as suas dificuldades. Sim, sim. Muito bem. E o ambiente familiar? No que contribui tanto para uma vida mentalmente saudável ou uma vida, digamos assim, hostil? Você poderia... Padre, para não falar 100%, eu falo 99%, né? Porque a família, assim, é onde a gente nasce, né? É nosso primeiro contexto, né? A gente já está inserido numa família que já tem um funcionamento, né? Já tem uma forma de ser, uma forma de reagir, uma forma de um sistema ali que já está instituído. Então, um bebê, uma criança, ela vai se adaptando, né? Então, tudo isso influencia, assim, dependendo de quantos irmãos você tem, se tem o pai, se tem a mãe, se tem uma avó, se tem a tia, ou se é uma família de uma mãe solo, né? Ou, enfim, são inúmeras configurações que podem existir e que vai influenciar muito, né? Na maneira como a gente vai se desenvolvendo, como a gente vai aprendendo a ser, né? A gente tem um termo na terapia de aceitação e compromisso que chama a gente tenta descobrir qual é o modo sobrevivência dos nossos pacientes, né? Tipo, o que aquela pessoa teve que aprender para sobreviver, né? Para continuar. Para continuar, né? E isso faz toda a diferença na forma como ela é atualmente, e como ela lida com os problemas, e o que está dando certo, o que não está dando. E é interessante que a pessoa, ela busca terapia, normalmente, nos momentos em que esse modo de sobrevivência não está dando mais muito certo. E ela não sabe ser de outro jeito, né? E aí a terapia começa, normalmente, nesse momento, sabe? Certo. Tá, já começamos a falar sobre um método de abordagem, né? Então, para nós que não somos familiarizados, né, não sabemos o que é a terapia de abordagem, de aceitação e compromisso, você poderia falar para nós agora, né? O que é essa terapia e o que a diferencia das outras? Padre, então, como a gente já conversou, né? A terapia de aceitação e compromisso, ela é um modelo clínico de saúde mental, né? Ela não é uma terapia inovadora, né? Deixa eu só intervir aqui. Quando você fala clínico, quer dizer o quê? Um modelo clínico. É que atende na clínica. É isso. É isso? É um modelo que a gente aplica na clínica, na psicoterapia. Ela é um modelo que vai embasar o nosso trabalho na clínica. Certo. Né? Então, assim, ela às vezes, quando eu comecei a divulgar mais, né, com o nome da terapia de aceitação e compromisso, as pessoas começaram a me perguntar, é uma técnica nova? Né, uma terapia nova? Porque hoje tem surgido muito, né, muitas terapias inovadoras, né? Mas não é, né? Na verdade, ela já tem mais de 40 anos de estudos, esse livro que eu comentei com o senhor, do Saia da Sua Mente, Entre na Sua Vida, né? Que o Steven Reis vem estudando, vem desenvolvendo junto com muitos outros estudiosos, né? Então, já há mais de 40 anos de livros, publicações, evidências científicas, né? E ela tem como base, assim, o princípio dela é a gente ajudar os nossos pacientes a desenvolverem flexibilidade psicológica. Esse é o... Flexibilidade psicológica. O que é isso, doutora? Então, a flexibilidade psicológica, ela é a gente conseguir, sabe, tá atento ao momento presente, né? Que é uma coisa bem difícil, né, padre? É porque com tudo que nós temos de tecnologia ao redor e talvez problemas, nós estejamos em outras estratosferas, né? Em outros ambientes, pensamentos, criatividades. É isso? É isso, sabe? Às vezes a gente tá ali, mas não tá, né? Tá mexendo no celular, tá preocupado com alguma coisa que vai acontecer no futuro, ou fica remoendo coisas do passado, né? E aí a gente acaba deixando de viver o que tá acontecendo ali na nossa frente. O agora. O agora. Né? Então, o que é a flexibilidade psicológica? É a gente tá atento de maneira intencional, porque pra gente estar atento, a gente precisa se forçar, porque a nossa cabeça vai devagar.
Não, eu preciso estar aqui, eu vou estar aproveitando o que está acontecendo aqui agora, eu vou estar sensível ao que está acontecendo ao meu redor, né? Então, a gente está atento de maneira intencional ao momento presente, né? Aceitando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos difíceis, sem querer fugir deles, né? Sem brigar contra eles, que também é outra coisa que gera mais sofrimento, né? E, a partir daí, a gente poder escolher agir na direção que faz mais sentido para a gente, de acordo com o que é valoroso para cada um, né? E o que é valor para cada um é diferente, né? Mas a vida, ela fica com mais sentido se a gente age em compromisso com o que é valoroso para a gente. Certo. Doutora, eu vou fazer umas perguntas aqui e é a doutora Priscila que vai responder. Não o teórico, tá? Não o teórico, tá? Mas assim... porque quando a gente procura algum método terapêutico, é porque a gente tem uma vida, né? É porque a gente tem motivos para continuar essa vida. Eu queria perguntar para a doutora Priscila, o que é a vida para você? Olha, padre. O padre tá fugindo das perguntas. Não, o que é a vida? O que é a vida? Assim, você pode pensar na sua vida, né? Por que você... Ao longo na sua trajetória, a vida é isso. Porque eu acho que tem a ver com a terapia, né? E assim, padre, eu acho que por mais que a gente passe por momentos difíceis, né? Eu sei que tem gente com muita história difícil, né? Eu acredito que sempre tem uma vida que vale a pena ser vivida. Sempre tem, né? Então, a vida, para mim, eu acho que é muito sobre as relações, sobre as pessoas que a gente se relaciona, sobre as relações que a gente tem de família, de amizade, em comunidade. Eu acho super importante as relações de comunidade. Eu me sinto super bem aqui. Depois que eu comecei a frequentar aqui, eu acho que muita coisa melhorou e fez mais sentido na minha vida. Sabe, eu acho que a gente precisa de comunidade também, né? Então, acho que é isso. São as relações que a gente tem, né? A maneira como a gente lida com as coisas. Problemas todo mundo tem, sempre vão ter. Então, é sobre a forma como a gente vai se relacionar e enfrentar cada uma delas, né? E sempre tentando aproveitar o presente, aproveitar o que a vida traz, né? Buscando sempre os momentos mais alegres, mas sabendo que não é assim o tempo todo, né? Eu acredito que a vida é uma sucessão, assim, de momentos que fazem sentido, né? Que fazem sentido pra gente, que são significativos e que fazem tudo valer a pena, né? E na vida, tudo faz sentido, né? Os momentos bons e os momentos ruins. Sim, são necessários, né? São necessários. E nessa vida que a gente vai vivendo, parece uma coisa bem redundante, né? Às vezes tem momentos que a gente não encontra por algum motivo mais sentido nela. Eu acho que é importante refletir sobre isso porque as pessoas têm tirado a sua vida. As pessoas têm ousado fazer isso para resolver um problema. Eu queria que a senhora olhasse aqui, né, para o nosso público, para os nossos internautas. Qual recado você deixa para uma pessoa que nesse momento da sua trajetória aqui está pensando em que sua vida não tem mais sentido? Está pensando talvez até em tirar a sua vida. Abra o seu coração, doutora, fique à vontade. Fale aqui, olhando ali, ó. Eu sei, né, que se chegou nesse ponto, né, o sofrimento deve ser muito, muito intenso, né? Deve ser uma coisa muito insuportável. E realmente está difícil, né? Mas sempre tem um motivo, né, para viver, para acreditar. Tem a família, tem os amigos, tem as pessoas que se importam com você, né? Então, busque ajuda, porque sempre tem uma vida que vale a pena ser vivida. Muito bem, doutora. Obrigado. Doutora, vou fazer outra pergunta, tá bom? Padre. O padre tá me deixando aqui. Vou fazer outra pergunta. Não, nervosa. Não fique nervosa, nem fique temerosa. Isso faz parte da vida. É verdade. Doutora, então a vida, ela é importante. Foi um presente, um dom que Deus nos deu pra gente aceitar, né? Aceitar essa vida, acolher a vida, porque às vezes
É possível que eu queira a vida do outro, que eu pense ilusoriamente que a vida do outro é mais interessante, é mais satisfatória. E não é, né? Todo É. mundo tem, O importante é a minha vida, né? Sim, É a minha vida. Cada um tem que dar uma maior importância na sua vida, não é assim? É assim. Ah, mas para a vida fazer sentido, parece que a gente tem que ser feliz, né? Pelo menos é o meu objetivo, né? O seu também. Sim, sim. É ser feliz. E o que é felicidade? Eu sei que é uma pergunta filosófica. Alguém lá no passado já respondeu, mas assim, para psicóloga, doutora Priscila, para esposa Priscila, para mãe Priscila, para serva missionária Priscila, o que é a felicidade? Padre, eu acredito assim que a felicidade ela é diferente para cada um, né? O que me faz feliz não é o que faz o senhor feliz às vezes, né? Então eu acho que cada um tem que encontrar o que faz sentido, o que é valoroso, o que faz aquela pessoa feliz, né? Então para mim, por exemplo, né? Até aconteceu essa semana. Eu estava deitada, os meus 2 filhos, um de cada lado, dormindo. Falei, nossa, como eu gosto de estar aqui. Eu gosto muito de ser mãe. É o que eu mais gosto na vida, né? Então, tipo, Seu esposo reclama falta de atenção, assim, olha, tá dando mais atenção para as crianças, tudo mais. Não, Não. né? Ele Ele corrobora nesse sentido. Corrobora. Que legal. Ele entende. Eu gosto muito, sabe? É um papel que me faz muito bem e que faz muito sentido pra mim. Então, tipo, nesse momento, eu falei, nossa... E isso é treino também, viu, padre? A gente olhar aquele momento, tá ali e falar, nossa, eu tô vivendo isso e para mim isso é felicidade. Para mim, eu tô bem aqui, eu tô no lugar que eu deveria estar. O meu sentimento foi esse, sabe? Que legal. Nem sempre é assim, né, padre? Claro Nem que não. sempre, Tem dia nem que eu sempre. acordo gritando, que eu brigo com todo mundo, que eu mando 1000 vezes tomar banho, né? Que eles choram, eu fico brava, né? Enfim, não é uma vida perfeita. Mas eu acho que isso é diferente. Às vezes, para uma pessoa que gosta muito de ler, por exemplo, no momento que ela está mais tranquila lendo o livro, ali é a felicidade dela, né? Uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, às vezes ela está ali numa festa, brincando, dançando, ali é a felicidade dela. Eu acho que o X da questão é esse, a gente achar, a gente encontrar, a gente ter consciência do que faz a gente feliz e a gente buscar ter momentos como esse. Certo. E tá presente ali, fazer esse treino. Ó, eu tô aqui, eu tô super feliz aqui, padre, hoje. Ah, que legal. Você tá inteira, tá? Tô. Tá Eu 100% aqui. fiquei assim, a nossa cabeça, às vezes, ela tenta proteger a gente, às vezes, do que é arriscado, né? Então, a minha cabeça já tava assim, ai, não vai dar errado. Fica boicotando, Você não né? vai saber falar, né? Sim. O padre vai fazer umas perguntas difíceis, como tá fazendo. E aí, só que pra mim era muito importante estar aqui, né? Tô feliz, eu gosto muito de ser mãe, mas eu gosto de trabalhar também, né? São valores diferentes, eu tenho os 2 valores, que às vezes conflitam, né? Mas... Sim, sim. E então, assim, a gente também agir, né? Apesar da nossa cabeça, às vezes, ficar falando umas coisas, entender que aquilo não é 100% verdade. Que você pode agir em compromisso com aquilo que é importante, mesmo ela querer te falar outras coisas, sabe? Sim. E você tá se sentindo feliz aqui? Tô Ah, muito feliz. que legal. Então, mais uma vez, olhe para aquela câmera ali. Dê um recado, né, uma orientação, abra seu coração para falar para as pessoas sobre essa felicidade que, como você já falou, né, nem sempre é algo constante na vida de uma pessoa. Doutora, professora também, né? Psicóloga é professor da vida. Fica à vontade. Tem uma criancinha que ela falou que a psicóloga era professora dos sentimentos. Olha, tá vendo? A pureza, a inocência e a sabedoria das crianças. Então, vamos lá. Gente, assim, ó, felicidade é diferente para cada um, né? Então, tente encontrar o que te faz feliz, sem se preocupar com o julgamento das outras pessoas, sem pensar, nossa, o que os outros vão achar se eu fizer essa atividade que é importante para mim, né? Confie em você, siga o seu coração e procure fazer as coisas que te deixam verdadeiramente felizes, né? A vida não é sempre felicidade, mas a felicidade faz parte também.
Muito bem, doutora. Doutora, a vida, ela é feita de etapas, né? Primeiro, eu acho que começa, segundo a nossa fé, lá no coração de Deus. Mas no coração de Deus é algo muito espiritual ainda. Depois a gente está ali no ventre materno, depois a gente tem que sair de lá, né? E a gente é criança, a gente é adolescente, a gente é jovem, a gente se torna adulto, depois idoso e depois se encaminha para a nossa passagem desse mundo para, segundo a nossa fé católica, para a eternidade. Qual a faixa etária que talvez tenha mais dificuldade com a aceitação e o compromisso com a vida? Ai, padre, difícil essa pergunta, né? Eu acho que às vezes os adolescentes, eles têm mais dificuldade de ficar com aquele sentimento ruim. Entendi. Né? Porque às vezes é importante. Tem uma frase na terapia de aceitação e compromisso que eu acho super importante. Assim, você não tem que se sentir bem. Todo tempo. Você tem que sentir bem. Sentir bem, entendi. Sentir bem todos os sentimentos. Todos os sentimentos são importantes. A ansiedade é importante, ela faz parte da nossa vida, né? Dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres. A tristeza é importante, né? Todos os sentimentos são importantes, né? Então, esqueci. Não, vamos repetir lá. Vamos repetir aqui, tá? Vamos repetir. Essa frase que você falou. O importante não é você se sentir bem, mas sentir bem, tá? Bem. E você estava falando que os adolescentes talvez tenham uma dificuldade maior em aceitar o sofrimento ou o sentimento difíceis, né? Eu acredito que eles têm, né? Porque é difícil você estar ali com aquela angústia, né? Às vezes a ansiedade. E os adolescentes, eles são muito impulsivos, né? É uma característica, na verdade, neurológica, né? Deles, de essa impulsividade, né? Então, às vezes, eles fogem, vão maratonar séries, vão se envolver, às vezes, com álcool, com drogas, né? Para esquecer, para não sentir aquela sensação desconfortável, né? Então, eu acredito que é um desafio, né, maior nessa faixa etária, essa aceitação. Mas para muitos adultos também é difícil, né, padre? Sim. Tem adulto que só mudou de idade. Mas continua menino, né, criança. Tá, essa é outra questão. Né? Doutora, e para os adolescentes, como para os pais, qual a orientação que você dá? Porque você vai chegar também nesse período como mãe, né? De conviver, né? Pelo menos você espera chegar aí nessa fase da vida, de conviver com os adolescentes. Você já atua, né? Já trabalha, já atende. Como é que você pode orientar? Como você orienta pai? Como você orienta o adolescente? A partir da abordagem, né, dos instrumentos da terapia de aceitação e compromisso. Então, padre, na terapia, a gente trabalha bastante a questão da aceitação, né? Eu converso, né? E faço alguns exercícios mostrando a importância disso, né? De a gente sentir e que todos os sentimentos, né? São importantes e são necessários, né? E também procuro trabalhar com eles, né? O que é importante, o que é valoroso, né? Porque às vezes é difícil, a gente mesmo tem dificuldade de identificar, né? O que é importante pra gente. É um trabalho, né? É um processo. Né? Então, na terapia, eu trabalho muito nesse sentido. Além de validar o que eles estão trazendo. Porque eu acho que a maior dificuldade que eles enfrentam é a invalidação, sabe? Porque às vezes as coisas para eles são muito importantes, né? E eles trazem para os pais, trazem às vezes para os professores e eles não dão tanta importância assim. E aí eles se sentem invalidados, né? Então, assim, o conselho que eu tenho para os pais é criar esse ambiente de segurança e confiança para que eles possam trazer,
né? As preocupações, que às vezes pra gente é bobo, mas pra eles é tão importante, Sim. né? Falar é importante, porque no meu tempo, assim, quando a mãe ou o pai tinha que fazer alguma correção, cala a boca, menino! O que foi que aconteceu? Diz aí por que tu fizeste isso. Ah, cala a boca! Então falar é importante, né? Claro que né? É muito importante ter esse espaço para que eles se sintam seguros também, para dividir as dificuldades, as angústias, né? Eu tenho uma memória muito boa, padre, assim, eu lembro de detalhes, assim, da minha infância, da minha adolescência, né? Então, eu acho que isso me ajuda em muitos sentidos. Eu me lembro como eu me sentia. Olha que Sabe, interessante. eu me lembro o que era importante pra mim, né? Porque nessa fase, os amigos são super importantes, né? E aí a gente tem que estar de olho nessas amizades também. Os pais têm que estar de olho, né? Tem que estar Os de olho amigos. nas amizades. Então, assim, eu acho que é isso. Criar um clima agradável, né? Pra que eles queiram estar com os pais também. Porque se o clima na casa é horrível, eles não vão querer ficar ali. Certo. Os filhos, eles são submissos, né, dos seus pais. Até que ponto essa submissão, ela é salutar, né? Porque não é porque os pais são os pais, é que em todo o tempo eles estão certos, né? Diante, assim, de pais hostis, que pode acontecer, Sim. né? O que um jovem, um adolescente pode fazer, como ele pode se comportar, o que ele deve pensar, né? Como que ele deve tentar superar esses desafios. Você poderia falar para os jovens olhando para eles? Eu acho que assim, claro que a gente deve procurar sempre apoio, né? Dentro da família, com os pais, com familiares, né? Mas quando a gente não encontra, isso acontece, sim, bastante, né? Eu acredito que buscar isso, como eu já falei, na comunidade, professores, igreja, né? Onde mais eles frequentarem, né? Eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar alguém, né? Com quem dividir essas angústias, amigos também, né? Para poder ajudar e ajudar vocês a lidarem com essas situações, né? Mas procurem uma figura de apoio, né? Isso faz muita diferença. Certo, doutora. Tem a questão inversa também, né? Os pais que são hostilizados pelos filhos. Eu acho que somente com uma investigação mais profunda, psicológica, pode ser identificado. Por que aquele filho é assim? Poxa, mas eu dei tanto amor para ele. Eu acredito que eu tenha feito o que deveria ser feito. E agora esse meu filho me hostiliza, ele me faz sofrer. Qual o conselho que você dá para os pais, doutora? Diante de adolescentes, né? Digamos assim, demasiadamente problemático. Porque eu acho que todo ser humano é problemático. Sim. Mas qual conselho você dá para os pais? Eu acho Doa seu filho. em primeiro lugar, é não desistir, né? Eu acho que os pais não podem desistir, por mais que seja difícil, que seja cansativo, exaustivo. Eu acho que desistir não é uma opção. Não é uma opção, né? E eu acho que procurar ajuda. Procurar ajuda da terapia, do padre, de quem eles puderem, de um adulto de confiança, né? Ver se de alguma forma eles conseguem tocar, né? Tocar no coração daquele filho. Os pais se doam muito, né? É uma missão árdua, é um trabalho diário de ser pai, de ser educador, de ser mãe. E nesse trabalho, nessa empreitada de ser pai, de ser mãe, de ser formador de uma pessoa, a pessoa esquece de si? Você tem percebido isso? Ou as pessoas conseguem ser equilibradas nisso? Não. Dividir momentos. É difícil, né? Eu acho que, falo por mim até, eu acho que a gente precisa exercitar e se forçar a ter um tempinho pra gente, lembrar da gente também, né? Eu acho que é uma jornada muito intensa, né? E que se a gente não fizer força, a gente vai esquecer da gente mesmo, né? E é importante,
né? Porque, assim, o que eu percebo? Às vezes, quando eu tô sem paciência, eu brigo muito mais com eles. E aí, eu não sou a mãe que eu quero ser. Eu não quero ser a mãe que briga o tempo todo, né? Então, é importante a gente ter uma válvula de escape, um momento só nosso também, pra gente poder ser melhor com eles também, Sim. né? Mas é um exercício, porque é muito difícil, porque eles demandam muito tempo, é muito cuidado, né? É muito corre, né? Muitas atividades. A gente tem que se forçar, né? Mas é necessário. Certo. Doutora, vem outra pergunta aí. A pergunta vamos pegar um modelo de família tradicional, né? Porque hoje o direito, ele aborda e defende várias modalidades de família. Vamos pegar o modelo de família tradicional. Pai, mãe, filhos, né? Avós. Qual é o papel do pai? Qual é o papel de uma mãe na educação dos filhos, né? Numa educação familiar? Como você vê um bom pai, como você vê uma boa mãe? Que aspectos tem? Que características tem? Assim, padre, eu acho que o mais importante é presença. Presença, eu acho que é essencial dos dois, né? Do pai e da mãe, principalmente, e acho que da família extensa também é importante, né? Mas tem que ter presença e sensibilidade, né? Porque os filhos são diferentes, a gente tem que ver o que cada um necessita, né? O jeitinho de cada um, qual é a melhor forma de lidar, o que eles gostam, o que eles não gostam, né? E você só consegue isso estando presente, né? Certo. E, assim, eu acredito que hoje tá muito mais dividido, né? Os papéis, na verdade, eles são assim, de provedor e de impor limites. Eu acho que eles têm que ser dos dois, né? Não é assim, não, o pai é o provedor e a mãe cuida. Eu acredito que não é mais assim, né? Os dois são provedores e os dois cuidam, né? Ou se existe alguma outra configuração de um trabalha e o outro, mas que seja um acordo entre eles, tudo bem também. Mas eu acho que as responsabilidades, elas estão muito mais divididas, né? E não é assim, a mãe é a brava, o pai é o bonzinho. Eu acho que os dois têm que ter o mesmo papel de saber se colocar. Os filhos precisam de regras e de limites, sim, né? Com amor, mas precisam, né? Mas eu acredito que os papéis, eles estão muito mais divididos e o mais importante, eu acredito que seja a presença. Certo. Então, você enfatiza a presença, né? A presença, à medida que é possível, né? Às vezes por causa de trabalho, Sim, mas sim. quando se tem essa oportunidade, se forçar, né? Em se fazer presente. E conhecer, né? Conhecer os filhos. Conhecer os filhos. Porque muitas vezes se pensa assim, eu vou tratar todos iguais, né? Iguais. Não existe, né? Porque não existe uma pessoa igual. Nós temos as nossas diferenças, peculiaridades. Sim. Doutora, nós tivemos aí uma pandemia, abalou o mundo inteiro. Na sua visão, na sua experiência, como que a pandemia abalou a vida das pessoas na dimensão mental, né? Na saúde mental? Especialmente dos adolescentes, né, que a gente tem falado. Sim. E quais seriam, digamos assim, os instrumentos para a gente resgatar aquilo que certamente a gente perdeu? Eu tô vendo hoje, né, na clínica, que até hoje, né, a gente sente os efeitos da pandemia, né? Eu tenho muitos pacientes que trazem, sabe? Porque como se fosse uma consequência do que aconteceu na pandemia até hoje. Então, assim, a gente teve um impacto significativo, né? Sim, um aumento significativo de ansiedade, de depressão. E eu sei que para os adolescentes foi muito mais difícil, né? Porque nessa fase, como a gente já, né, conversou um pouquinho, a interação social é muito importante, né? É mais importante do que nas outras fases. Os amigos, os pares, né? E faz parte do desenvolvimento humano mesmo, Certo. né? E foi nessa fase que eles ficaram muito isolados,
né? Então, isso trouxe, com certeza, né? Deixou algumas sequelas, né? Algumas dificuldades, mas que, com certeza, podem ser trabalhadas também, né? Para ser desenvolvidas. Eu acredito que a gente, né? Promovendo, assim, atividades, né? Com os pares, né? Tentando entender qual foi a dificuldade, porque também pode ser diferente, né, de cada um. Se existe uma dificuldade de relacionamento, tentar trabalhar com isso também, né? Eu acho que dá pra gente correr atrás do prejuízo também, né? Mas que teve impacto, teve, né? Ansiedade, depressão, medos, pânicos, Sim, tudo isso. Até dificuldade escolar, Dificuldade escolar, né? né? Porque o ensino à distância, nessa faixa etária, ele foi muito difícil, né? E quando a gente voltou para o presencial, as escolas deram uma flexibilizada também, porque ficou uma defasagem. Então, assim, eu acredito que em todos os sentidos, né? Tivemos, né, impactos, mas que a gente pode correr atrás para sanar e tentar desenvolver o máximo possível, né? Professora doutora, dê um recado aí para esses jovens, para esses adolescentes, né? Nós não estamos mais na pandemia. Graças a Deus. Mas, como você bem frisou aqui, é importante sentir o que a pandemia ela trouxe de impactos negativos para cada um de nós. E aí eu vou pedir para você estender o seu recado, seu conselho, essa orientação do coração para todas as faixas etárias, né? Enfim, é a senhora que vai falar, fale. Eu acredito, né, que a pandemia ela pode ter gerado muitos sentimentos difíceis, né, muitos pensamentos difíceis, pode ter causado alguns impactos que repercutem até hoje, né, na vida de vocês, mas eu sei que dá para a gente correr atrás dos prejuízos, dá para a gente trabalhar, né, para sanar essas dificuldades e esses impactos negativos, né, e sempre transformar em aprendizado, em bagagem, né, para a gente sempre aprender e saber se relacionar da melhor forma possível com as nossas dificuldades. Muito bem, doutora, obrigado. Nós estamos tendo a satisfação aqui de estarmos com a doutora Priscila. Ela é psicóloga e ela trabalha com método de abordagem a terapia de aceitação e compromisso. Está tratando sobre a vida. Nós admiramos muito o seu trabalho, doutora. Eu vejo os psicólogos como anjos, né? Anjos que levam cura para as pessoas, sabe? São médicos, enfermeiros da alma. Nesse seu trabalho da alma, de cuidar daquilo que é tão nobre para as pessoas, eu gostaria que você fizesse um resumo, né, mais uma vez, do seu trabalho, diante daquilo que você vê, diante daquilo que é importante, que às vezes é deixado de lado, assim, sabe? Do ponto de vista de sentimento, dos cuidados. Então, abra seu coração mais uma vez, fale com o nosso público, com os nossos internautas, com os nossos paroquianos, do seu trabalho, a importância, né, de fazer uma terapia. E fique à vontade, abra seu coração mais uma vez, né? E fale como a terapia de aceitação e compromisso pode ajudar as pessoas. Obrigada, padre. A recíproca é super verdadeira. Também admiro muito o trabalho de vocês, né? E falando então um pouquinho da terapia, né? Eu vejo que cada vez mais a saúde mental, ela é fundamental, né? Não adianta você estar super bem profissionalmente, super bem financeiramente, né? Com uma família maravilhosa, se você não tá com a sua saúde mental preservada, né? Então, assim, não espere chegar no fundo do poço. O que eu tenho visto é que as pessoas só procuram terapia quando chegam no limite, né? E tudo bem, né? A gente faz um trabalho, mas é muito mais trabalhoso, né? Quando a pessoa chega nesse ponto, ela procurar terapia somente quando está já muito mal, né? Então, se tem alguma coisa te incomodando, uma angústia, né? Escuta o seu corpo, né? O nosso corpo, ele passa informações importantes pra gente. Então, se tá dando um aperto no peito, se você tá muito ansioso com alguma coisa, né? Se tá sentindo constantemente que alguma coisa não tá certo,
escuta essa sensação, né? Tenta entender o que está acontecendo, por que você está com essa sensação. E, se necessário for, converse com as pessoas, converse com alguém de confiança. E, se precisar de ajuda psicológica, procure uma terapia, né? Eu sou suspeita para falar, porque a terapia de aceitação e compromisso, eu sou apaixonada por essa abordagem, né? Mas também existem outros tipos de terapias que são importantes. O importante é você não deixar de lado a sua saúde mental. Doutora, nós estamos chegando ao final, está sendo uma satisfação imensa. Eu posso dizer por mim, né? Posso dizer por mim, estou gostando muito. Vou levar no coração essa frase que você falou. O importante é não se sentir bem, mas sentir bem. Sabe? Isso vai ficar ecoando aqui dentro de mim, né? Observar meus sentimentos, sabe? Trabalhar, refletir, rezar com eles. E eu acredito que isso vai fazer uma grande diferença na minha vida. Na minha vida pessoal. Outra coisa também, muito importante, o título desse livro que você falou, né? Você poderia repetir pra gente? Saia da sua mente e entre na sua vida. E o que é isso? Sair da minha mente e entrar na minha vida. O que é isso, doutora? Padre, às vezes a gente fica muito tempo ruminando, né? Pensando nas coisas, assim, e se eu fizer isso, e se eu não fizer, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode, né? Ou a gente, como eu contei de hoje, a minha cabeça falando para eu não vir aqui, porque eu não ia conseguir, ia dar errado, né? Às vezes a gente fica muito preso na nossa cabeça. São fantasmas, às vezes, que se erguem para assustar, amedrontar e fazer a pessoa talvez não enfrentar o desafio, e não enfrentando esse desafio, ele não vai conseguir vencer, superar e vai... não faz nada. Não faz nada, né? Não Fica faz ali nada. Parado ou deixa de viver um momento lindo, alguma vitória, alguma conquista que não aconteceu porque a pessoa não encarou a vida, né? Não encarou, ficou não só aceitou, dentro da cabeça. porque a vida é né? feita de desafios. E a vida acontece a aqui vida fora, acontece né? aqui fora. Sai da mente e entra na sua vida. Pois é. Eu queria só ler uma frase, padre, que eu acho que o senhor vai gostar bastante também, que é do Steven Hayes, né? Que é esse criador da terapia de aceitação e compromisso que eu falei, que eu acredito que ela faz muito sentido aqui pra gente finalizar, pode ser? Fica à vontade, doutora. É uma das grandes ironias da vida que propósito e dor tendem a andar juntos. Não podemos ter o primeiro sem ter o segundo. Quanto mais nos importamos, mais intensamente sentimos essas perdas. Isso ocorre porque quando nos importamos profundamente com algo ou alguém, nossa mente se concentra na possibilidade de perder esse algo ou alguém. Em vez de evitarmos a dor, precisamos aprender a aceitá-la como parte integrante de uma vida plena e significativa. A aceitação não significa resignação, mas sim estar disposto a sentir a dor para viver de acordo com os nossos valores mais profundos. Doutora, é o seguinte, eu já ia terminar, mas agora, depois desse pensamento aí, eu gostaria que você falasse do luto, né, que faz parte da vida, é um momento importante, muita gente, todos nós passamos por isso, né, pelo luto. O luto, ele é importante, tem etapas, tem fases do luto. Ele é. Como viver bem o luto? Ele é super importante, né, padre? Ele tem as fases, né, que, tipo, primeiro é a negação, depois é a barganha, depois vem a aceitação, né? Mas ele não é linear e ele não acontece igual para todo mundo, né? Ele não tem tempo certo, né? Às vezes um dia a pessoa tá bem, no outro dia ela tá com muita saudade, né? E eu acredito... E às vezes, assim, a gente fica tentando evitar a dor, né? Tentando preencher a vida com outras coisas e não sentir. Só que aquela dor, ela não vai embora. Às vezes, num velório, a pessoa fala assim, seja forte, olha, não chore. Isso é certo? Não. Não. Não, Por quê, chora. doutora? Tem que chorar, tem que sentir, tem que chorar, né, tem que padre? sentir, Tem né? que sentir, né? Eu tive uma perda muito importante na minha vida, vai fazer 1 ano agora, que foi da minha avó. Né? A minha avó, ela foi muito importante, assim, pra mim, né? Pra minha família, enfim. Mas ela sempre morou com a gente, então ela tinha um papel de mãe, né?
E... Você pode chorar, doutora, fica à vontade que você tem essa Mas permissão. assim, padre, essa frase, ela me marca muito por isso, sabe? Porque assim, por que dói tanto? Porque ela foi muito importante. Ela foi muito presente. Qual que seria a alternativa? Não ter sido tão importante, tão presente. E eu trocaria? Não. Não trocaria. Dói porque foi intenso, porque foi importante, né? É contraditório. Eu fico pensando nisso, né? Onde mais dói é o que é mais importante pra gente. Então, as duas coisas andam juntas. A dor e o propósito. Certo. E não é fácil, né? Andar com as duas coisas, né? Juntas. Entender que para você ter o propósito, você tem que ter a dor, né? Mas tem que ter. E a partir do momento que a gente entende isso, nossa vida fica mais significativa. Você entende por que você está sentindo aquela dor. Você está sentindo porque foi importante. Você está sentindo porque isso é importante. E aí ela muda de figura, né? Exatamente. A gente consegue sublimar isso que dói na gente, né? Encontrar um propósito, um sentido nisso. Isso. Porque nós temos o outro lado também da moeda, que é a indiferença. Né? Nós vivemos muito isso hoje. Olha, fulano está sofrendo, fulano está ali, foi assassinado. Morreu, enterra, né? E isso eu acho que é um assassinato da nossa humanidade. Sim, com certeza. Essa dor é um sinal de que existe um ser humano que sente. E para nós aqui, né, do podcast Paz e Bem, para nós católicos, cristãos, o nosso parâmetro é Jesus Cristo. Que quando foi, digamos assim, atender, acudir as irmãs Marta e Maria, porque o amigo dele tinha morrido, e ele chegou lá, estremeceu e chorou. Jesus chorou a morte do seu amigo, mesmo sabendo que ele poderia ressuscitá-lo. Uhum. E o comentário, que não é um simples detalhe lá no Evangelho, diz que as pessoas disseram: olha, vejam como ele o amava. Uhum. Então essas lágrimas que caem, né, do nosso rosto são sinais de amor. Sim, né? É o sentimento mais nobre que a gente pode ter. É isso, padre. E é importante falar do luto, né? Que tem o luto que é esperado, né? Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de sair do luto, né? De continuar vivendo a vida. E para essas pessoas é importante ajuda profissional, sim. É só para fazer um... Sim. Como você falou, né? Momento de barganha, aceitação, momento de... Qual é o outro Negação. momento? A negação, né? Tudo bem. Para as pessoas que gostaram da doutora Priscila, têm interesse, sentiram-se até tocadas por Deus a fazer uma terapia, como as pessoas podem encontrar a doutora Priscila para uma conversa, para um atendimento, para uma terapia? Padre, tem o meu Instagram, né? Que é psi.priscilacabalborges, né? As meninas aqui na secretaria também têm meu contato, se alguém se interessar. Eu atendo presencial aqui em Santarém e atendo online também. Certo. Então, se você tiver dificuldade de encontrar pelo Instagram, né? Que eu acho que não é difícil, você pode vir aqui à Paróquia São Francisco de Assis, conversar com a secretária. Eu quero conversar, quero ser atendido pela doutora Priscila. Doutora, nossa satisfação, nosso agradecimento. Eu particularmente gostei muito de estar aqui. Eu também, trocando essa ideia com você, aprendendo, né? Aprendi bastante hoje através do seu trabalho. Tá vendo como valeu a pena deixar de ser lojista? né? É verdade. Você está fazendo diferença na vida das pessoas, pode ter certeza. Que bom, e Deus vai continuar lhe abençoando para que você continue sendo feliz. Amém. Como esposa, como mãe, como profissional, como missionária, como anjo na vida das pessoas. Muito obrigado. Deus lhe pague, viu, doutora? Deus lhe pague. Você que esteve aqui conosco até agora, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu like. Coloque lá um comentário, fale o que você sentiu aqui na conversa, nesse podcast Paz e Bem. Né? Faça o seu elogio, se você gostou da doutora Priscila. Fale aí, nós queremos saber depois, né? Para ter esse feedback de como está sendo o nosso trabalho. Pedimos que você dê o seu joinha, o seu like, que você compartilhe o nosso podcast e especialmente que você seja um seguidor, né? Como é que fala? Assinante,
inscrito, né? Que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Até a próxima. Deus lhe abençoe, Deus lhe encha de sabedoria e que você aceite a sua vida, que você assuma a sua vida, porque Deus fez você, entregou a sua vida nas suas mãos. Então cuide de você, porque a sua vida vale a pena, a sua vida é importante. Obrigado, doutora Priscila. Deus lhe abençoe também. Amém. Paz e bem, até uma próxima, pessoal. Tchau.